Então, se você olhar aí aspectos antecedentes da salvação, se você pegar a sua nota, você vai ver que tem um quadradinho aí. Era para ter. Encontraram um quadradinho aí? Pronto. Lá em cima, no canto esquerdo, só para a gente lembrar dos termos, pré-ordenação. O canto esquerdo lá em cima tem pré-ordenação. A pré-ordenação é uma doutrina, é um termo que se refere ao controle de Deus sobre todas as coisas. A quanto de cabelo você perde por ano, a quantos filhos o cachorro lá de fora vai ter nos próximos, ou se vai ser morto, atropelado. Desde a salvação de alguém, a tsunami, tudo está, de alguma forma, relacionado com Deus, tem a ponta em Deus, ou ativo ou passivamente, ou agindo ou deixando agir, mas Deus tem pré-ordenado todas as coisas antes da fundação do mundo. Ok? Um dos aspectos dessa pré-ordenação é as coisas relacionadas à salvação dos homens, mas pré-ordenação é maior do que a salvação. Então, em cima desse quadrado, que tem eleição, você vai colocar o nome predestinação. Predestinação, tá bom? Escreva aí, predestinação. Pré-ordenação é o maior, se refere a tudo. E aí tem um quadrado menorzinho, chamado predestinação. Aqui é Deus tratando com seres racionais, anjos e homens, e decidindo sobre sua eternidade. A predestinação, ela tem dois aspectos, um mais positivo e um mais negativo. No aspecto positivo, nós temos a eleição. No aspecto negativo, nós temos a reprovação. Muito bem. Eu vou explicar isso aqui com cuidado, vocês prestem atenção. Existem algumas pessoas que falam de uma dupla predestinação. Esse termo dupla predestinação é um termo infeliz para tentar explicar uma coisa que é até correta. Deus, quando agiu na salvação, ele agiu ativamente na salvação de alguns, os elegendo antes da fundação do mundo, enquanto outros, ele mesmo que podia salvar, decidiu não fazê-los. Não porque eles mereciam, porque ninguém merecia, mas esse aqui ele decidiu não salvá-los. Não sei porquê. Eles foram reprovados. Deus agiu da mesma forma com os dois? Não. A dupla predestinação acaba dizendo que Deus agiu da mesma forma com os dois grupos de pessoas, tanto na eleição quanto na reprovação. Enquanto parece que o texto bíblico ensina que Deus agiu sim de maneira a conquistar, convencer, a ganhar sobre a maldade do homem, conquistar o coração do homem na eleição e respeitar o desejo do homem na reprovação. Deus agiu para conquistar e vencer a incredulidade dos homens no grupo da eleição. Deus resolveu respeitar o desejo dos homens na reprovação. De maneira que esses aqui recebem graça, esses aqui recebem justiça, mas ninguém recebe injustiça. Tá claro? Tá? Esse silêncio significa... Beleza. Tu acabou de chegar, como é que tu... já chegou sabendo. Tá bom? Então a gente precisa entender essas coisas. Esse assunto ele é muito controvertido, tá bom? Por toda a história da igreja o pessoal tem lutado com isso. E as maneiras diferentes de lidar com essa situação é fruto de uma coisa simples. Nós não gostamos da ideia de Deus ter liberdade de fazer o que quer. É assim com tudo, é assim com o governo, é assim com a nossa vida, é assim com a cor do cabelo, é assim com o nosso tamanho, é assim com a doença crônica, é assim. Nós achamos que, porque não conseguimos ver o todo, que Deus poderia ter feito diferente. Até gostaríamos que Deus tivesse feito diferente. Por razões que ele não decidiu explicar, ele resolve fazer algo diferente. Sua vontade, no entanto, é sempre boa, agradável e perfeita, mas eu só vou compreender isso na renovação da minha mente, confiando no controle e na sabedoria de Deus. Senão, eu vou olhar para a doutrina da eleição e vou dizer, injusto.
Como Deus pode fazer isso, podendo salvar todos? Como Deus pode salvar só alguns? Por isso nós queremos manter nossa mente cativa ao que a palavra de Deus diz e tentar olhar quais são algumas objeções que as pessoas fazem e tentar responder biblicamente. Por enquanto a gente está tentando definir os termos. Existem 2 tipos de eleição, do termo eleição, tá bom? Olhando no Antigo e no Novo Testamento, não importa como lidamos com essa doutrina, todos precisamos reconhecer que a palavra de Deus ensina que Deus elege. Existem pelo menos diferentes tipos de eleição. Alguns vão colocar pelo menos 5 diferentes tipos, eu acho melhor nós colocarmos apenas 2. A eleição de indivíduos, escrevam aí, de indivíduos, letra A, estão comigo aí? Free will? Quê? Coloca lá, indivíduos. Letra A, escreve aí, indivíduos. A eleição de indivíduos, e algumas vezes aqui a eleição de nações, de grupos, para realizarem determinadas atividades. O primeiro aspecto, o uso da palavra eleição, não se refere à salvação dos homens, inicialmente. Pode até estar incluso, mas inicialmente se refere à escolha de Deus por alguns indivíduos ou grupos ou famílias ou nações para realizar determinada atividade. Por exemplo, Neemias capítulo 9. Vamos olhar lá. Neemias capítulo 9. Quem encontrar pode ler. 9, versículo 7. Muito bem. Aqui está falando da escolha que Deus fez para Abraão. Essa escolha está se reportando a Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é a escolha de Abraão para a salvação? Abraão é salvo ali? Não, né? Nós sabemos pelo livro de Gálatas e também Romanos capítulo 4 que a salvação de Abraão começa em Gênesis capítulo 15. Olha as estrelas, se é que o podes, conta as estrelas. E o texto diz, olha, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele crê em Deus ali e é para a justiça em Gênesis capítulo 15. Deus, no entanto, o retira de Ur dos Caldeus para um outro lugar, e isso aí para abençoar todas as nações da terra. Vem, Deus vai dizer, sai da tua terra, da tua parentela, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, você será uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que abençoarem você e amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você. Por teu intermédio serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou pegando Abraão, a salvação está envolvida, mas primariamente estou usando Abraão para promover o meu reino, para abençoar todas as nações da terra. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, agora falando de Israel, outra pessoa para ler. Não? Porque vocês são povo santo para o Senhor, falando para Israel, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Então Deus escolheu Israel para pertencer a Ele. Ele fez uma escolha. Essa escolha não foi com base no que Israel era, ou seria, ou iria fazer. Na verdade, entre os profetas, ele vai dizer, eu não escolhi vocês porque vocês eram as maiores nações da terra, não. Vocês eram fracos, duros. Escolhi porque eu quis. Escolhi porque eu desejei fazer assim. Então, a escolha de Israel para realizar determinadas tarefas. A gente pode ir para frente. Salmo 32 vai falar sobre a escolha de Israel. Isaías capítulo 41 vai falar de Israel, de Ciro e de Jesus para realizar determinadas tarefas. Mesma coisa, Salmo 65, 9, 22. Assim como Romanos capítulo 9, versículo 11, Deus escolhendo Israel para, por meio deles, ele entregar os 10 mandamentos.
Tudo isso aqui é escolha, não é? Então, ignorar a possibilidade de Deus realizar escolha é falta de instrução bíblica. Faz parte de qualquer ser com vontade exercer a sua vontade. O problema é que quando você e eu decidimos fazer alguma coisa, decretamos por nossa vontade, essa vontade pode ser resistida e essa decisão não carrega a perfeição de uma justiça equilibrada. Deus não. Quando Deus decide fazer alguma coisa, essa decisão, quando transformada em atitude, ela se transforma em decreto. Não pode ser resistida se Ele desejar que assim não seja. Não pode ser desistida. E carrega com essa decisão sua justiça e sua perfeição. Então, Deus escolheu algumas pessoas, ou grupos, ou nações, para realizar determinadas tarefas. É assim quando Ele escolhe Abraão, é assim quando Ele escolhe Israel, é assim quando Ele escolhe Sírio, é assim quando escolhe a Babilônia, é assim quando escolhe a Síria, é assim quando escolhe Bezalel, é assim quando escolhe Noé, é assim quando escolhe Cã e não Jafé e não Jefté. É assim, escolha para realizar determinadas atividades. Até aqui, tudo bem? No entanto, tem uma escolha divina que é o foco do nosso tempo aqui. Letra B. Eleição de indivíduos para a salvação. Eleição de indivíduos para a salvação. A gente vai começar em Atos e vamos olhar alguns textos. Alguns desses se referem ao Antigo Testamento. Depois a gente vai olhar algumas concepções erradas, tá bom? Atos capítulo 13. Vamos olhar lá, Atos capítulo 13, verso 42. Atos 13, 32. Em Atos 13, a partir do versículo 16, é a primeira viagem do missionário. Paulo está pregando o evangelho, tá bom? E aí, quando ele prega o evangelho, o pessoal escuta, verso 30, Deus ressuscitou dentre os mortos, falando de Jesus. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora seus testemunhos diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Certo? O pessoal escuta. Olha o que acontece no versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a Deus a palavra do Senhor. E creram. Creram quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo pregou, alguns creram, gentios, outros não creram. Felizmente, muitos judeus não creram. Paulo estava lá dizendo, olha, essa promessa aqui, o que está acontecendo é o que Deus prometeu aos nossos pais. O Messias, lembra que ele foi ressuscitado, Jesus, ele foi visto por várias pessoas, ele de fato está vivo. Hoje, em seu nome, se proclama a remissão dos pecados. Ah, eu não quero. Quero não. Alguns, no entanto, creem. Quando Lucas retorna à razão pela qual as coisas foram do jeito que foram, porque alguns ouviram e foram conquistados pela mensagem, responderam àquela mensagem de maneira positiva, e alguns continuaram na sua incredulidade. A força, o poder para vencer a incredulidade não veio do esforço, da reflexão dos gentios. Creram quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Essa é a razão por que esses homens creram. Os dois ouviram a mesma mensagem. Os dois, foi a mesma. Uns creem, outros não. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11, na verdade, desde o capítulo 9, Paulo vai, como se quase um parêntese, para explicar qual é a relação de Israel com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho vem dos judeus para os judeus e os judeus não creem. Como é que a gente lida com isso?
E aí Paulo vai traçar um plano explicando, ó, não, a rejeição deles não é total, alguns creem, a rejeição deles não é irrevogável, alguns voltarão a crer, isso é só uma questão de tempo, tá certo? Então, mesmo agora, ele está no segundo argumento aqui, mesmo agora alguns ainda creem, não é todo Israel, mas algumas pessoas dentro de Israel creem. Olha o que ele diz no verso 5, assim também, lembrando do que aconteceu na época de Elias, assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, um resto, que crê, segundo a eleição da graça. Alguns não creem, vão matar muitos dos apóstolos, vão encerrar o pessoal dentro das prisões, vão contra Paulo, alguns vão espancar Paulo, tudo bem. Mas isso não é o todo, alguns judeus estão crendo. E isso aconteceu como resultado dessa eleição da graça. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Falar quando? Bendito seja o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, antes da criação material, Deus nos escolheu. Houve uma eleição. Nele, isso é, em Cristo, para a salvação, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso é conclusão. Eleição aqui é um pacote, e salvação é um pacote maior do que só a eleição. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. E verso 11. Em Cristo fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então a Bíblia claramente fala de dois tipos de eleição: indivíduos, pessoas, grupos para determinadas tarefas que tantas vezes envolvem salvação, e outros, principalmente no Novo Testamento, indivíduos, pessoas, não grupos, mas indivíduos, pessoas, CPFs, DNAs, escolhendo essas pessoas para a salvação. A eleição, ela é unilateral, ela é feita antes da fundação do mundo, ela é feita para pertencermos a Cristo, e ela é a causa, não o resultado, da fé e da crença. Oi. A mim parece que o teste de Cristo, principalmente naquela condição que eu considero a Senhor e justo, porque ele salva a mim e não salva o meu irmão, por exemplo. Eu penso que ambos, eu e meu irmão, estávamos caminhando deliberadamente para a condenação eterna. E a medida que o Senhor me salva, já demonstra tremenda misericórdia por mim. E ainda me dá, digamos assim, ao meu primo, o benefício em relação ao meu irmão, porque poderá ser que ele seja eleito de Deus e ainda que eu venha pregar a palavra do Senhor para ele, que ele também possa ser alcançado. Eu acho que o Senhor é misericordioso porque me salva e ainda me dá a capacidade de pregar o Evangelho. Aconteceu isso lá em casa, assim, pela graça de Deus, eu fui o primeiro a ser salvo em casa, depois Deus salvou todo mundo, minha mãe, meus irmãos, a família da minha esposa e por aí vai. Mesmo assim, ainda permanece uma questão. Essa questão não é de fácil resolução. A gente vai precisar lidar com a questão de a injustiça da parte de Deus. E Paulo vai lidar com isso. Eu vou ter que pular para lá. Qualquer coisa, vocês botam a culpa no Mendonça aí. Romanos capítulo 9. Essa não é uma questão nova, tá bom? Há injustiça da parte de Deus? Ele diz assim, a partir do versículo 9, lembra, do 9 ao 11, aquele texto que fala sobre a eleição. Ele diz, mas você vai me dizer, por que ainda se queixa? Porque os judeus não quiseram crer, né? Por que ainda se queixa? Por quem pode resistir à sua vontade? Isso aqui é o final desse argumento, que ele começou no versículo 1. Deus escolhe. Olha o que ele diz.
versículo 10 do capítulo 9. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. Olha que texto forte, verso 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, é o seguinte, Rebeca, 2 nações estão no teu ventre, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, eu amei Jacó, porém desprezei Esaú. A próxima pergunta, verso 14, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Ele diz, Deus está agindo de acordo com a sua natureza. Olha o que diz o verso 15. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Isso é, a misericórdia e a compaixão é minha. Eu não estou tolhindo ou restringindo as pessoas de receberem o que elas merecem. Eu estou restringindo a minha, fazendo uso da minha misericórdia conforme eu quero. Eu não prometi nada a ninguém, e é meu direito fazer o que eu quero com aquilo que é meu. Como usar a minha misericórdia. E aí ele vai continuar mais na frente, mas eu acho que a gente pode voltar a isso aí para depois. Mas ele percebe que essas perguntas elas não vão ter fim. Versículo 19, ó, mas você ainda vai me dizer, ele está dialogando com um camarada aqui, usando o argumento, a lógica da diatribe, que é um interlocutor imaginário para tentar resolver a questão. Por que Deus ainda se queixa? Ora, se é ele que faz as coisas, por que ele fica reclamando se o pessoal não crê? Quem é que pode resistir à sua vontade? Verso 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. Então, as perguntas que nós fazemos hoje não são perguntas novas. Em determinado momento, mas isso, vai esbarrar no fato de Deus poder ser Deus. Quem és tu? Ele vai dizer para discutir isso com Deus. Deus pode fazer o que ele quiser. Deus pode ser Deus. Como é que a gente define então eleição? Essa eleição... Pois não, irmão. Será salvo por tua casa. Isso é uma promessa específica? Específica. Geral? Não, geral não. Específica. Boa pergunta. Eleição, o que é? É um ato de Deus, antes da criação do mundo, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, e aí um pouco mais de explicação. Não por causa de algum mérito que elas teriam, mas somente por causa da sua suprema boa vontade. Tem 2 ideias mais comuns que são erradas a respeito da doutrina da eleição. Algumas pessoas acham que Deus pegou assim o Brasil, é tipo assim a telecena. Telecena é? Aquele negócio que fica rodando aquele... Como é o nome daquilo? Fica rodando aí... Mega Sena, é uma cena aí, bota dentro, e aí, tá na balança, aí cai, T! Aí todo mundo que vai ter o nome com T já fica pensando, T, pode ser eu. Aí vai tirando, I! Opa, tá perto. Às vezes a gente acha que a doutrina da eleição é assim, Deus pegou todo mundo farinha do mesmo saco, sacolejou no saquinho celestial, pegou e foi lá e puxou pelo rabo as almas dos homens. Disse, esse aqui vai ser salvo. Opa, mais um aqui.
como se não houvesse relacionamento, fosse uma decisão impessoal. A eleição de Deus, no entanto, é incondicional, mas não impessoal. Certo? A decisão que nós vemos na Bíblia é a decisão por pessoas, decisão para terem relacionamento com Deus. A decisão não é com base no mérito, mas é com base na decisão unilateral de Deus. Então a primeira concepção diz aí, a eleição não é o resultado de uma matemática aleatória, mecânica ou fatalista, certo? Como se forças aí, ou os homens fossem como se fossem robôs, essas questões aí. Mas uma decisão efetuada por um Deus pessoal, numa comunhão pessoal com suas criaturas, certo? Esse é o primeiro erro. Primeiro é achar que a eleição foi um samba do crioulo doido, foi um ajuste, foi uma questão aí do nada, não foi olhando as pessoas decidindo, vai ser essa aqui, foi por sorte. Essa não é a eleição que a gente vê nas Escrituras. Segundo, concepção errada, a eleição não se baseia na presciência de Deus sobre uma futura fé que alguns homens teriam. Presciência é um conhecimento prévio. Então, enquanto nós estamos vendo sobre isso aqui, alguns homens como John Wesley e alguns arminianos pensaram assim: Deus olhou nas câmaras, nos corredores da eternidade, e ele viu que o Tiago um dia iria crer. E ele, observando que o Tiago um dia iria crer, ele então escolheu eleger o Tiago para pertencer a ele. Esse conhecimento, essa presciência, então, é aquele conhecimento prévio em que percebe aqueles mais inclinados e até vê quem de fato iria pôr a fé em Cristo, ou seja, o homem teria livre-arbítrio para alcançar a Deus, e ele, percebendo que o homem usaria aquele livre-arbítrio para crer em Cristo, ele o escolhe. Alguns problemas, entenderam a ideia? Alguns problemas disso. Ele diz assim: a eleição não se baseia na presciência de Deus sobre uma futura fé que alguns homens teriam, porque a eleição baseada em alguma coisa boa que iríamos ter seria o começo da salvação por merecimento. Tá, o homem viu a fé que a Lídia ia ter. Pergunta: quem colocou essa fé lá? Foi ela que, pelo esforço de iluminação, ela decidiu ter fé? Ou, pela graça, sois salvos mediante a fé? E isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Romanos 2,4 vai dizer: ou desprezas a beleza da sua misericórdia, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, esses fatores, eles não nascem no homem, nem são produzidos pelo homem. Deus olhou na eternidade e viu a Lídia, perdida Lídia, sem nenhuma condição de crer. E ele colocou a fé lá, e é por isso que a Lídia crê. Então, 3 problemas que eu vejo nesse problema da presciência, que tenta proteger o homem e o seu livre-arbítrio. Primeiro, a presciência da nossa fé não resolveria a questão do livre-arbítrio, de alguma forma. Porque se a questão que os arminianos querem é proteger para que o homem tenha livre-arbítrio, se Deus escolheu o homem com base na fé que o homem teria, vamos dizer, será que esse homem que teria fé teria também condições de não ter fé, decidir não ter fé? Entenderam a pergunta? Se a eleição de Deus pelo homem foi com base na fé que Deus viu que o homem teria, isso parece que não resolve o problema do livre-arbítrio, porque agora Deus está escolhendo com base em algo que não pode ser diferente. O homem não pode deixar de crer. Ele viu que o homem creria e o homem vai crer. Então não resolve a questão do livre-arbítrio. Vocês entenderam essa? Meio complicado, né? Mas é assim mesmo. Se a eleição divina fosse com base no arrependimento e fé do homem, o que foi que aconteceu com Tiro e Sidom? Vamos olhar esse texto, que é um texto revelador. Mateus capítulo 11.
Mateus capítulo 11, 20 e 24. Lembra, aqui a gente está dizendo objeções. Alguns acham que Deus escolheu com base no arrependimento e na fé que eles teriam. E a Bíblia ensina que não. Né? Olha só, capítulo 11, verso 20 a 24. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Olha o que ele diz para ela. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Por quê? Se em Tiro e em Sidom, isso é, cidades do Antigo Testamento, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E o mesmo ele vai dizer com Sodoma e Gomorra. Me diga, se Deus escolhe os homens com base no arrependimento que eles demonstram, na fé que eles demonstram, o que teria acontecido? Por que Deus não escolheu Tiro e Sidom? Deus aqui está dizendo que, comparando com Corazim, né? Corazim e Betsaida, se a situação fosse a mesma, se Betsaida e Corazim fossem um padrão para Tiro e Sidom, e em Tiro e Sidom os mesmos milagres feitos aqui, tivessem sido feitos aqui, eles teriam se arrependido. Isso que é Jesus falando. Eles teriam se arrependido. Por que não se arrependeram? Porque não foram feitos milagres. Mas se a decisão fosse feita na possibilidade ou no fato deles terem se arrependido, ele teria feito. Mas não faz sentido Jesus dizer isso. Então, se a eleição divina fosse com base no arrependimento e a fé do homem, o que foi que aconteceu com Tiro e Sidom? Eles teriam se arrependido. Mais coisas são envolvidas do que somente o arrependimento possível dos homens. Ou seja, a palavra que salva seria critérios, mas os critérios divinais. Nós não temos acesso a esses critérios pelos quais o Senhor lançou mão. Como você disse, ele tirou de um sorteio. Não foi. Agora nós não temos acesso a esses critérios. Eu pensei num tempo atrás que teria critério. E aí eu passei um tempo olhando ao redor e vendo se eu conseguia descobrir ele, sabe? Eu olhava para mim e dizia assim, rapaz, o problema de colocar critérios é assim, não importa qual critério Deus estabeleça com esses que escolheu, não importa se fosse altura, beleza, inteligência, capacidade, todos eles não seriam suficientes para bater a meta requerida por um Deus perfeito que exige que em todos os critérios seja perfeito. A única coisa que a gente bateu éramos pecadores. Pois é. E nisso é a única coisa que iguala todo mundo. Todo mundo. Merecedores da condenação. Então, por isso que dizemos que a eleição de Deus, ela foi incondicional. Não foi com base em nenhuma condição previamente cumprida pelos seres humanos. Nenhuma. Então, esse raciocínio inverte a ordem encontrada nas Escrituras. Romanos 8. A ordem encontrada nas Escrituras. Romanos 8. Versículo, desculpa. Diga lá. Massa. Como é que ele pode desejar alguma coisa e sendo onisciente, onipresente E poderoso. Criar homens que não sabem que se perderiam? Como ele pode ter desejo de salvação, mas também criar homens sabendo que eles vão se perder? Eu acho que a gente vai estudar quando ver reprovação. Tem duas maneiras de lidar com isso, Éden. As duas não são excludentes. Uma é que nem todo desejo que Deus tem é um desejo que se cumpre. Nem todo desejo que Deus tem é um desejo que se cumpre. Por exemplo, a vontade de Deus para a nossa vida, em 1 João capítulo 2, olha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A gente peca?
peca. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Então, Deus tem a sua vontade, e a sua vontade ela pode ser observada de vários ângulos. Existe a vontade de propósito, existe uma vontade permissiva, uma vontade revelada e uma vontade secreta, uma vontade de prazer e uma vontade, que eu esqueci a outra aqui, 6. Então, a vontade revelada é essa. Existe uma vontade secreta que a gente não tem. Uma vontade de propósito, aquilo que ele vai fazer não importa qual. Existe uma vontade permissiva, aquilo que ele decreta a sua vontade, ou diz a sua vontade, mas ele permite que ela seja resistida. Todas as vezes que pecamos, vamos contra a vontade revelada. É um tipo de vontade que Deus se permite ser resistido. A melhor ilustração que me ajuda a entender isso é, digamos que você tem um problema na perna. E aí a situação é o seguinte, ou você amputa a sua perna, ou você morre. Amputar a sua perna lhe daria prazer? Não. Mas você tem razões suficientes dentro de você, na sua cabeça, que lhe fazem escolher uma coisa que não lhe dá prazer por causa de algo maior. No caso eu sei, mas talvez outras pessoas não saibam. Então, no caso de Deus, não é que ele crie essas pessoas sabendo que vão e podendo simplesmente salvá-los. Existe uma ordem. A ordem de criar para a sua glória antecede a ordem de escolher para a salvação. Então, Deus resolve criar todas as coisas para a sua glória, depois ele resolve permitir a entrada do pecado no mundo e todos se tornam pecadores. E o terceiro ato, então, é decidir escolher alguns desses todos. Então, o propósito inicial não é criar para a eterna perdição, é criar para a sua glória. Eles escolhem trair livremente. Deus está no controle e ele reage decidindo salvar alguns e punir outros. Eu não acho que isso lhe dá prazer. Eu sei que ele faz assim. A outra maneira de lidar com isso, eu vou dizer mais à frente que é um pouco complicado, que vai lidar com a questão da Teodiceia. Eu fico te devendo essa por causa do tempo. Tu pegou essa primeira? Beleza. Então, Romanos 8, ó, que diz aí, ó, 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha a sequência, verso 30. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. E aí vocês olharam que glorificou está no passado. Então aqui você tem os aspectos da salvação. Aspecto anterior, aspecto inicial, aspecto progressivo e o aspecto conclusivo. Deus predestina, anterior. Deus chama, também anterior. Deus justifica, é no início aqui. Deus glorifica, é a conclusão. Salvação, então, é um grande pacote que abarca o passado, o presente e o futuro. O seu. Estão comigo? Por isso que ninguém pode se perder nessa cadeia aqui dourada. Ninguém pode se perder. Aos que chamam, esses vão crer. E aos que creem, esses serão glorificados. Ninguém se perde no meio do caminho. Ninguém solta a mão de ninguém. 3. Então é contrário, né? Então essa ideia de que a pessoa só é escolhida depois de ter fé, isso inverte. A eleição é a causa da fé e não a fé a causa da eleição. 3. A eleição não pode ser baseada em uma fé prevista. Como eu já disse, a fé é um dom de Deus. Digamos que Deus viu, a pergunta é quem colocou essa fé lá? Foi Deus. Foi Deus que colocou essa fé lá. Alguma pergunta? Nós temos 15 minutos para nosso tempo de discussão. Diga, Val. Só uma?
entendendo? Tem algumas maneiras de olhar isso. Então, quando você está na igreja por algum tempo, você vê isso acontecendo várias vezes. Na época, no próprio ministério de Cristo, ele viu isso acontecer. Então, ele começa o seu ministério em João capítulo 2. Depois dele fazer o primeiro milagre em Caná da Galileia, muita gente crê nele. Jesus, no entanto, diz assim: ele, no entanto, não confiava porque ele sabia o que estava no coração dos homens. Existem muitos discípulos temporários. Então, no ministério de Jesus Cristo, havia muitos assim. Judas é um exemplo, Ananias e Safira, talvez outros exemplos. Isso é um mal, é o reino parasita. A gente só precisa ter cuidado para não decretar o julgamento final dos homens. A história ainda não está no fim. Algumas pessoas, elas resolvem às vezes parar no meio do caminho. O padrão de Deus é usar de todos os meios para fazer essa pessoa voltar, assim como um bom pai faz com seu filho. Peia. Então, disciplina é o método de Deus para fazer essa pessoa acordar. É o que Deus planejou fazer. Esse é o padrão. Se ela não é disciplinada, não é que a gente precisa ver, mas se ela não é disciplinada, é porque ela é bastardo, não é filho. Então, tem essas duas maneiras de perceber isso. E não é um assunto novo. Jesus contou a parábola do semeador: 4 solos, 4 corações, a mesma mensagem, uma só frutifica. É de 4 para 1. A proporção daqueles que ouvem e aqueles que caminham e frutificam é pequena, é porque a gente tem expectativas muito otimistas. Então, esse dilema você vai ver muitas vezes. A porta é estreita. São poucos os que entram por ela. Eu estou com medo de soltar vocês e a gente não dá tempo. Acho que eu vou ficar por aqui, tá bom? Estou com medo de soltar vocês e não dá tempo de fazer nada. Diga, irmão. Aí eu vejo a soberania do Senhor, a bondade de Deus. Ele usa todas as situações para muitas vezes para levar uma pessoa ao conhecimento dele. E também, eu concordando aqui com o Jeová, irmã Val, a mensagem, ela tem poder em si. Ela é maior do que o mensageiro. A mensagem, ela tem poder em si. Então, se a pessoa interpretar a Bíblia e explicar direitinho, a pessoa pode ser salva, né? Porque a mensagem, de fato, é bem maior do que o mensageiro. Sobre a história daquele homem que se converteu pregando o sermão, ele era descrente, pregou o sermão e se converteu. Não, é verdade, ele terminou o sermão crente, mas começou descrente. Vou perguntar aqui para vocês, na roda de amigos, as perguntas ali. Enquanto vocês conversam sobre Jesus, alguém pergunta para você: então você é um eleito de Deus. Como é que é isso? Você pensa que é melhor do que eu? Como é que você responderia isso? Já tiveram esse tipo de encontro? Já ficaram receosos de usar a palavra eleição? Porque é uma coisa, é humilhante. É humilhante porque em todo o caminho que a gente pensa sobre a eleição, a gente pensa em mérito. É impressionante. A eleição é segundo a graça, mas a gente, mesmo crendo na eleição segundo a graça, a gente acha que a manutenção da eleição precisa ser por obras. Então, falar de eleição implica: eu preciso me mostrar digno da eleição que foi feita. E todo mundo sabe, lá no fundo, que não é tão digno assim. Então, alguns teimam, relutam em dizer eleição. Como é que você responderia a alguém? Você diria: não, rapaz, não é assim não, peraí, você não está entendendo direito. Ou você diria assim: a eleição ela acontece não como uma roleta russa, mas Deus, por causa dos meus pecados, resolveu magnificar ou demonstrar a sua graça, resolvendo salvar alguns. A eleição não é baseada em nenhum mérito. A eleição foi incondicional. Vocês lembram as doutrinas da graça? As doutrinas da graça, elas seguem 5 pontos. E elas têm uma sequência lógica. O homem é completamente depravado, isso é, todos os aspectos foram maculados pelo pecado. Dessa forma, a eleição, se houver, precisa ser incondicional, sendo que ninguém, em nenhum aspecto, cumpre os requerimentos dados por Deus. A eleição
é incondicional. Tá certo? Deus, então, providencia salvação, não para todos, mas por aqueles que decidiu salvar. A expiação, o sacrifício de Cristo, foi dirigido, não foi limitado, mas objetivo. E aí, a próxima, quem lembra? A esses, então, eles receberão um chamado eficaz, né? Eles serão conquistados para junto, eles ouvirão a voz do bom pastor, somente esses. E esses, então, serão preservados, mantidos na sua mão por toda a eternidade. Esse é o chamado, os 5 pontos do, eu não gosto de dizer calvinismo, mas os 5 pontos, são as chamadas doutrinas da graça. Tá bom? Segunda pergunta, de acordo com a Bíblia, as pessoas são boas porque são eleitas ou são eleitas porque são boas? Eu acho que está certo. De acordo com a Bíblia, as pessoas são eleitas porque são boas ou são boas porque são eleitas? Hã? Alguém ajuda a Caroline? Diga. São eleitas para as boas obras. Nesse sentido, elas são boas, é? Não. Eu estou pensando nas pessoas. As pessoas são boas porque são eleitas ou são eleitas porque são boas? Deus é o padrão de bom. Que seja bom, a não ser aquilo que ele mesmo colocou lá, né? Eu sei que a gente reluta em falar essas coisas, mas não me venha com lorotas. O camarada que diz, que abre a boca e diz, eu fui escolhido antes da fundação do mundo, e age da mesma forma de um camarada que detesta e odeia a Deus, isso é um contrassenso, é um triângulo quadrado, é um círculo quadrado, isso é um contrassenso, isso não existe. Tá bom? Isso, eu sou assim, isso não existe. De alguma forma, os impactos dessa eleição que se efetua na história da sua vida precisa ter mudanças permanentes, profundas, né? Então não me venha com lorota. Aí a gente lê 1 Tessalonicenses 1, 2 a 5. Vamos lá. Primeira Tessalonicenses 1, 2 a 5 diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Enquanto a gente já leu, pense em alguns critérios que identificam os eleitos de Deus. Pense na sua vida. De acordo com esses critérios aqui na Bíblia, pense na sua família. E aí depois você pergunta, como você prova que Deus escolheu você para a salvação antes da criação do mundo? Essa é uma pergunta assustadora, não é não? Espera aí. É assim que a Bíblia ensina. Uma decisão foi feita na eternidade passada, antes de haver tempo, para que no tempo esse homem ouvisse, ele cresce, e eu fizesse dele o meu filho.
eu trabalharia na vida dele para que ele fosse igual ao meu filho. De acordo com esses critérios aqui que a gente vê, quais seriam os critérios para ter certeza, para provar, como Paulo parece fazer aqui, que alguns foram escolhidos antes da fundação do mundo? Como é que a gente pode identificar que uma coisa tão séria aqui no presente foi feita de fato no passado? Certo, vamos ampliar um pouco mais. Vamos lá. É o quê? Se tivesse as 3 coisas. Fé, amor e esperança. Então me diga, você acha que é salvo? Certo, tudo bem. Você acha que foi eleito antes da fundação do mundo? Então você precisa responder isso. Essa fé que você tem é operante? Esse amor que você tem é abnegado? Essa esperança que você tem, ela é firme? O Evangelho, ele crido por você, verso 5, ele vem com convicção, ele carrega em si essa convicção. Quem tem boca fala o que quer, tá bom? A gente precisa estar consciente de que consegue provar ou perceber os impactos dessa eleição divina na nossa vida, por pelo menos essas 3 coisas: fé, amor, esperança, e aí convicção e o Espírito Santo. Certo? Só para colocar, João 4:19, nós amamos porque ele nos amou. Que ele nos amou primeiro. Então, seu amor por nós é a causa do nosso amor por ele, não é o resultado. É isso mesmo. Irmão Jová? Essa semana eu estava refletindo muito sobre uma questão que envolve um aspecto pessoal, mas eu penso agora nesse questionamento profundo que o senhor está fazendo, e eu estou fazendo a ligação dessa pergunta, que ela é grave, ela é incisiva às nossas almas, porque essa pergunta ela nos instiga a falar sobre o que de fato você pode testemunhar para você mesmo. Isso. Quais são as áreas da sua vida? O que Deus tem feito de maneira muito evidente para você? A eleição está se cumprindo no seu dia a dia. É isso. E eu estava pensando quando Paulo disse aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que ele fala que o Senhor Deus nos libertou do império das trevas. É verdade que Deus, no seu plano perfeito, ele já libertou os eleitos do império das trevas. Mas eu fiquei perguntando e procurando ser bem honesto diante de Deus. E perguntei para mim mesmo: Senhor, eu sei que o Senhor Deus já me libertou do império das trevas, mas quando das trevas no meu dia a dia eu estou me libertando? Essas questões elas precisam ser trazidas de maneira muito sérias, porque senão a gente vai vivendo de algum modo um certo engano, Com certeza. sem avaliar devidamente as escrituras. De modo que essa pergunta que o senhor faz, ela cabe muito bem nesses questionamentos que eu fiz, que foi feito no devocional, numa palavra que o Senhor Deus me deu para pensar e refletir sobre isso, porque é importante que a gente pense: rapaz, Deus me libertou do império das trevas. É porque é grande demais, né? Aí você... Eu lembro de uma vez um pregador dizendo assim: rapaz, dizer que eu sou salvo e viver de uma maneira normal, ser só uma pessoa educada, é como chegar atrasado aqui e dizer assim: rapaz, é o seguinte, eu cheguei atrasado porque eu estava vindo ali, e aí veio uma carreta truncada, carregando um bocado de abacaxi. Aí, infelizmente, assim, eu me distanciei, ela bateu em mim. Depois de bater em mim, ela rodou, a coisa voou, caiu em cima de mim, explodiu tudo. Aí é por isso que eu cheguei aqui atrasado. É um contrassenso, né?
Alguém que é alvo, que é impactado por uma carreta, não será a mesma pessoa, não estará vivo para contar a história. Alguém que foi alvo, não de uma coisa histórica, mas uma coisa ainda anterior à história. A salvação acontecida antes da fundação do mundo na mente de Deus não pode ser igual. E eu não estou ensinando religião, estou ensinando a graça de Deus, a dona graça trabalhando na nossa vida constantemente, tá bom? Então eu espero que você, diante de Deus, como o irmão Jeová falou, como eu fiz pensando nisso, você consiga ver, não, com certeza eu sou eleito, por causa disso. Essas são ações do ser de Deus na minha vida, tá bom? Espero que você consiga provar que Deus escolheu você. Vamos orar. Pai, grande é esta doutrina, profundo, mais profundo que o mar. Nosso pensamento caminha para onde não existia tempo, um lugar na eternidade passada, antes da criação dos homens, o teu plano redentor sendo instaurado, sabendo que criaria os homens livres, os homens fracassariam em seu amor. O Senhor, por tua misericórdia, iria salvar alguns, apesar de todos merecerem ir para o inferno. Nosso coração se alegra. Nos alegramos porque somos alvos dessa graça que não se explica. E continuamos implorando ao Senhor que no tempo que se chama hoje, nas nossas semanas, na nossa vida, que a nossa vida, de fato, as ações, as atitudes, a maneira como lidamos com os recursos, com o tempo, com as nossas esposas e filhos, se explique apenas pela nossa confiança, certeza, a nossa convicção que existe uma ressurreição dentre os mortos, de que no Senhor o nosso trabalho não é vão, de que tudo realizado para o Senhor, de fato, permanecerá. Que a eleição que nos alcançou nos relembre todos os dias de que nós não somos nem dignos, nem merecedores, nem capazes de cumprir qualquer requerimento que o Senhor porventura iria estabelecer. Que a tua eleição incondicional foi para pertencermos a Cristo e nele sermos encontrados perfeitos, justificados. Eu peço que o Senhor nos ajude a encontrarmos aqueles que estão lá fora e aqueles que estão aqui dentro, que o Senhor tenha misericórdia deles como teve de nós, que o Senhor nos ajude a sermos honestos, sinceros, gratos e amorosos, como o Senhor tem sido com a gente. Em nome de Cristo. Amém.